Olá, jovem jurista! Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente para vocês. Acontece que eu estou indo viajar para o Rio de Janeiro e lá eu vou visitar o Museu do Amanhã, que é um museu totalmente diferente, promete ser um dos principais museus de ciência da América Latina. Esse ano ele já foi escolhido, ganhou um super prêmio britânico, que é considerado o Oscar dos museus, e foi escolhido como o melhor museu de ciência da América do Sul. Esse museu tem tudo a ver com o debate que eu travo aqui sobre direito ao meio ambiente, direito dos animais, sustentabilidade do planeta, sustentabilidade da nossa espécie nesse planeta, como viveremos num ambiente de hiperconectividade, hipercomplexidade, etc, etc. É um museu diferente porque normalmente os museus se preocupam com o passado, a retratação do passado, o resgate histórico do passado. Esse museu é diferente porque ele vai se preocupar com o futuro, como nós vamos estar daqui a 50 anos. Mas eu não vou adiantar muita coisa para vocês não. Primeiro vamos para o aeroporto de Recife, depois que eu fizer o check-in, eu posso passar algumas outras informações para vocês. Tchau! Bom, cheguei aqui no aeroporto de Recife, são 4h30 da manhã e eu tô morrendo de sono. Uma outra informação que eu posso dar para vocês é que a primeira polêmica gerada em torno do Museu do Amanhã foi o custo dele. Ele custou 230 milhões de reais e muitos artistas populares e aqueles ativistas que trabalham na defesa do patrimônio histórico e paisagístico da cidade reclamaram do preço que foi investido nesse museu e deixou de ser investido na preservação de vários outros museus, né? Esse museu ele demorou 5 anos só de construção e só no primeiro final de semana ele recebeu 25 mil participantes, visitantes. Espero que quando eu for não tenha tanta gente assim. Até o Rio. Bom, meu amigo, eu cheguei aqui no Museu do Amanhã. O Museu do Amanhã, ele fica numa região chamada de Porto Maravilha, que, como vocês podem ver, é a região portuária do Rio de Janeiro, que foi totalmente revitalizada para receber os grandes eventos esportivos, tanto em 2014 quanto em 2016. Em 2014 tivemos a Copa do Mundo, em 2016 a Olimpíada e a Para-Olimpíada. O que eu vou falar aqui sobre o Museu do Amanhã, antes de entrarmos para vermos em detalhes todas as áreas do museu, tem a ver com a arquitetura e a engenharia do museu. A arquitetura e a engenharia do museu tem tudo a ver com os valores fundamentais do museu, que é a ideia da sustentabilidade e a ideia da convivência. Primeiro eu quero falar da arquitetura do museu. A arquitetura do museu foi projetada por um arquiteto catalão lá de Barcelona, muito conhecido e reconhecido internacionalmente, chamado Santiago Calatrava. O Santiago Calatrava foi o mesmo arquiteto que projetou a Puente de la Mujer, lá em Buenos Aires, e também a Ciudad de Artes e Ciências, lá em Valência, na Espanha. Então é um cara que é muito conhecido por essas grandes obras. Ainda sobre a arquitetura do museu, se vocês podem ver, ele tem uma forma longitudinal ali na ponta, ó. Não sei se está vendo pela imagem. Essa forma longitudinal teve dois objetivos. O primeiro objetivo foi imitar uma bromélia que é típica aqui do Rio de Janeiro, que é encontrada no Jardim Botânico. 2 dias atrás eu fui lá no Jardim Botânico e mostrei e filmei essa bromélia que eu vou mostrar agora no vídeo para vocês. Bom, é nas bromélias daqui do Jardim Botânico que foi inspirado o Museu do Amanhã, a arquitetura do Museu do Amanhã, como vocês podem ver. Uma outra coisa que nós temos que perceber em relação à arquitetura do museu é que essa forma longitudinal foi uma forma que
o idealizador arquitetônico do museu, Santiago Calatrava, encontrou para que o museu não escondesse as paisagens naturais e históricas em torno aqui do Porto Maravilha. Foi uma tentativa de integrar o museu a todo esse conjunto paisagístico. Porque não dá para ver, mas eu posso mostrar para vocês. Se a gente for lá para trás, tem um mosteiro de São Bento, e mais para trás ainda tem o edifício à noite, que é muito tradicional aqui no Rio de Janeiro. Foi o primeiro arranha-céu da América Latina. Então o objetivo do museu tem essa forma longitudinal para dar conta dessa integração nessa paisagem aqui. Isso é muito interessante. Só que agora que a gente falou da arquitetura, a gente tem que também falar da engenharia. Tem soluções de engenharia muito sofisticadas aqui no museu e tem tudo a ver com a ideia de sustentabilidade. A primeira solução de engenharia é, se vocês puderem perceber, esse teto tem uma tecnologia fotovoltaica que ajuda na captação da energia solar. Porque não estamos vendo agora, mas esse teto, durante o dia, ele se desloca. E essa captação da energia solar faz com que ele consiga sustentar 50 salas dentro do museu só com essa energia solar, com a captação da energia solar, que, como sabemos, é uma energia renovável e uma energia limpa. Tem tudo a ver com a ideia de sustentabilidade do museu. A outra coisa que eu queria falar para vocês são esses espelhos d'água que vocês podem ver aqui. Não sei se está dando para ver direito, qualquer coisa eu faço imagens depois. Esses espelhos d'água, por baixo desses espelhos d'água, tem toda uma tecnologia, um sistema de filtragem. Eles filtram a água da bacia Guanabara e devolvem mais limpa essa água da bacia Guanabara. Tem tudo a ver com essa ideia de sustentabilidade também. E dizem os inventores desse sistema que todos esses espelhos d'água são responsáveis pela diminuição da temperatura interna do museu em torno de 1 a 2 graus Celsius. Isso é muito legal, né? Falando da estrutura, já falei da arquitetura, da projeção arquitetônica e também falei das soluções de engenharia do museu. Mas por que é interessante esse museu? Quais são os objetivos desse museu? O que me interessou muito nesse museu, e eu vou muito a museus, é que normalmente os museus, eles têm uma perspectiva historiográfica de refletir, como a história pede, o passado, né? É uma preservação do patrimônio histórico nacional. Só que esse museu, ele inverte essa perspectiva. A preocupação, e o nome dele já diz, Museu do Amanhã, a preocupação desse museu está com o futuro. Como é que vamos estar daqui a 50 anos? Então esse é um objetivo fundamental do museu. Fazer com que nós refletamos sobre como vai ser o nosso futuro. E ele parte de uma perspectiva muito interessante. Para ele, o futuro não é algo estanque, não é um ponto fixo que necessariamente vamos chegar. O futuro, ele é construído hoje. São as nossas decisões que tomamos hoje que vai interferir na construção desse futuro. Então a gente aprende com as experiências do passado, toma decisões importantes hoje para construir o futuro. Isso é uma ideia fundamental do museu. E o museu, ele parte de perguntas fundamentais da própria filosofia. Perguntas que eram feitas desde os pré-socráticos, antes da revolução antropocêntrica realizada por Sócrates, que são perguntas que têm a ver com a filosofia que a gente chama de cosmológica. O que é uma filosofia cosmológica? O que quer dizer cosmos? Cosmos quer dizer mundo. Então, a filosofia cosmológica é uma filosofia preocupada com as razões da nossa existência. De onde viemos, onde estamos, para onde vamos. Os pré-socráticos tinham essa preocupação naturalmente. Os pré-socráticos, na verdade, eram o que hoje a gente chama de físicos, químicos e biólogos. Então eles partiam dessas perguntas fundamentais. E as divisões internas do museu têm tudo a ver com essa ideia de cosmologia e essas perguntas fundamentais. Então, veja que esse museu, apesar de ter alta tecnologia, parte de perguntas que são muito tradicionais e que são tão antigas quanto a própria filosofia. Isso eu achei muito legal. Bom, meus amigos, eu entrei aqui no Museu do Amanhã e a primeira coisa que a gente percebe aqui quando a gente entra no museu... Ah, ficou curioso para saber? Então clique aqui embaixo e assista a segunda parte do vídeo. O link para a segunda parte também está na descrição. Tchau!